Será que a guerra vai mudar o mercado imobiliário? Esta é a pergunta que muita gente tem feito. Ainda é cedo para falarmos sobre essa questão, mas há um outro dado que ninguém está a falar, mas que sim, que vai mudar o mercado imobiliário. Não é uma mudança já para agora, quando digo agora, já no próximo mês, mas vai começar já a influenciar muito o mercado. Isto que aí está é um gráfico do preço do dinheiro que o Japão vendeu ao longo destes anos e continua a vender. O Japão foi, durante muitos anos, o banco do mundo. Tudo o que é grandes instituições, tudo o que é grandes países, vão comprar dinheiro ao Japão. Em 1995, antes de termos aqui a grande recessão, o Japão não era o banco do mundo. A partir daí começou a ser o banco do mundo. E reparem, de 2005 para agora, basicamente o valor no Japão custava 0 euros. E quando só custava 0 euros, o que é que acontecia? Grupos como JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan, Deutsche Bank, HSBC, portanto estamos a falar dos maiores bancos do mundo. O que é que eles fazem? Vão comprar dinheiro, compram ienes, a preços muito competitivos, transformam em dólares e depois, por sua vez, injetam este dinheiro onde? Na economia. Nos bancos europeus, por exemplo, em fundos de investimento. Portanto, é assim que o mundo funciona. É assim que o dinheiro circula ao dia de hoje. Não são os bancos europeus que vão comprar diretamente ao Japão, porque não têm dimensão para isso. Muitas vezes falamos com bancários de Portugal, eles dizem, não, mas isso para nós não faz diferença. O que eles não conhecem é que estes senhores injetam capital nos bancos europeus. Então, é uma questão matemática simples. Se a matéria-prima custa agora mais dinheiro, o que é que vai acontecer? Tudo o resto também vai aumentar. Repare, em menos de 6 meses passou de menos 0,1 para 0,75. Estima-se que agora em maio já passe para 1%. Já vão perceber à frente de que forma é que isto vai impactar esta situação. Para terem ideia, os Estados Unidos devem ao Japão 1,2 bilhões de dólares. Para terem ideia desta magnitude de dinheiro, isto equivale ao que nós vamos gastar aqui na Madeira para fazer um hospital, vezes 2.616 vezes. Ou seja, daria para construir 2.616 hospitais universitários, como estamos aqui a fazer. Se quiserem outra grandeza, imaginem o avião, o A320, que é o que normalmente faz a travessia aqui para a Madeira, daria para comprar 12.129 aviões. Isto é a dívida dos Estados Unidos para com o Japão. E vão perceber que é esta dívida que começou a fazer com que o mundo tivesse posições esquisitas. Reparem, os juros começaram a subir no Japão e de repente coisas esquisitas no mundo começam a acontecer. Será coincidência? Não sei, isso depois deixo para os especialistas. Fiz aqui uma conta muito gira. O custo para os Estados Unidos entre o valor que teriam que pagar, que era menos 0,10% de taxa de juros, para os tais 0,75, eles vão ter um incremento de custo de 10,48 mil milhões de euros a mais, só pelo facto dos juros terem subido de menos 0,10 para 0,75. Equivale ao valor que vamos gastar aqui vezes 22 para fazer o nosso hospital. Daria para fazer 22 hospitais. Isto é o custo a mais que eles vão ter face àquilo que estava previsto no ano passado, nesta altura. Usando a mesma ordem de grandeza, daria para comprar 103 aviões. Supondo aquilo que alguns jornalistas já apontam, que vamos estar em maio com 1%, a diferença entre os menos 0,10 e 1%, falamos de 13,48 mil milhões de dólares. Equivalente ao valor que vamos gastar cá vezes 29 no hospital. Portanto, daria para construir 29 hospitais ou 133 aviões A320. Isto é apenas o aumento do custo que eles vão ter com o facto dos juros terem subido. Se eu sou, por exemplo, uma seguradora, porque as seguradoras também vão lá buscar muito dinheiro, ok? E as seguradoras depois injetam isto também na economia. Se nós começarmos a ver isto, o que é que acham que vai acontecer mais à frente com o preço do dinheiro? Vai subir. Se o preço do dinheiro sobe, os bancos ficam mais seletivos a quem vão financiar. As prestações das pessoas vão subir.
Se a prestação sobe, somado à consequência do custo de vida da guerra, concluam o que é que irá acontecer no mercado imobiliário. Porquê é que de repente o dinheiro começou a subir no Japão? E a pergunta tem a ver com a inflação. Ou seja, durante muitos anos não havia inflação no Japão. A inflação era praticamente zero. Okay? E pela primeira vez, o Japão teve uma inflação que chegou quase aos 2%. E como chegou aos 2%, automaticamente o Banco Central subiu o valor do dinheiro. Okay? Com esta questão da guerra, a inflação vai subir mais. Em todos os países. Se vai subir mais a inflação, que é o custo de vida, também no Japão, por inércia à questão da guerra e a falta de energia, as taxas vão subir. Então, para vocês compreenderem como é que isto pode impactar Portugal e a Madeira, acho que isto aqui vai ser muito esclarecedor, até para quem não está na área de economia facilmente vai perceber. Então vamos começar por seguir aqui a linha de raciocínio. Então, o Japão teve durante muito tempo juros zero ou negativos, certo? O resultado, o dinheiro é extremamente barato. Portanto, e aqui nascia o combustível da nossa economia atual. Depois, o que acontece? Os mercados globais, portanto, onde o dinheiro entra, portanto, são então os grandes players, são bancos, são fundos, são seguradoras. Eles pegam então em ienes baratos, trocam por dólares, okay, e investem em dívida nos Estados Unidos, na Europa, em ações, em crédito. Okay? Depois, a Europa tem um efeito intermédio aqui nesta equação. Os bancos europeus recebem liquidez, o financiamento fica mais barato e os spreads baixam. Então o resultado são créditos mais acessíveis. Por isso é que nos últimos anos o preço do dinheiro era barato. Estão a ver onde é que as coisas começam. Quarto, efeito direto em Portugal. Então, os bancos conseguem financiar melhor, oferecem crédito de habitação mais acessível, condições mais flexíveis, resultado, mais pessoas conseguem comprar casa. Estão a ver que foi isto que aconteceu. Por fim, a Madeira, mais crédito disponível, mais compradores, os preços sobem e aqui também o impacto tornou-se visível ao longo deste tempo. Okay? Então, na prática, o Japão não compra casas na Madeira, mas ajuda a criar um ambiente que permita às pessoas comprá-las. Agora vamos ver aqui o inverso, que é aquilo que começa a acontecer neste momento. Então, o que é? O Japão, portanto, o dinheiro deixa de ser quase gratuito, portanto, começa a encarecer. Por sua vez, do ponto de vista global, há menos carry trade, ou seja, que é precisamente esta operação que é transformar ienes em dólares para depois investir no mercado. Portanto, logo vai existir menos liquidez, porque o dinheiro fica mais caro e os caras já não querem comprá-lo tanto para depois investir. Terceiro, a Europa, o financiamento vai ficar mais caro, porque se estes grandes grupos deixam de injetar dinheiro, o dinheiro fica mais caro. Em Portugal, se o dinheiro fica mais caro na Europa, portanto, os créditos ficam mais exigentes. E, conseguinte, na Madeira, menos capacidade de compra e o mercado fica mais difícil. Compreender o impacto que isto vai ter. Então, quando eu vejo pessoas a falar do mercado imobiliário, para onde é que ele vai tender, e quando eu pergunto-as qual é a tua opinião sobre a subida de juros no Japão, e as pessoas dizem, não faço ideia, então se calhar nem deviam de opinar mais sobre o mercado imobiliário. Porque se eu tenho a matéria-prima, que é o que permite comprar casas, que é o dinheiro, se eu nem faço ideia de onde é que ele começa a aparecer, então eu deveria ter a boca fechada. Não deveria dizer disparidades. Isto é importante para nós podermos elucidar o nosso cliente do que é que pode acontecer. Perguntam, isto vai acontecer amanhã? Não. Ainda bem. Isto leva tempo. Mas isto é uma questão que já temos de ter em conta. Imaginem, por exemplo, isto é para onde o dinheiro vai em 2016. Imaginem, por exemplo, um construtor que quer lançar agora um empreendimento de luxo e nem sequer tem noção desta questão do preço do dinheiro. Ele vai se queimar. Porquê? Porque o produto depois não vai estar ajustado à situação financeira do futuro. Então, repare, com o aumento do preço do dinheiro em 2026, e só um à parte, infelizmente neste momento não há nenhum país que possa substituir uma fonte tão grande de dinheiro e tão barato. Não há. A Suíça tem dinheiro barato, mas tem uma dimensão muito pequenina. Porventura, os bancos centrais podem produzir mais dinheiro, mas acho que não vão querer entrar por aí, porque já percebemos que não foi o caminho certo quando assim o fizeram. Portanto, não há outro país que possa substituir
o Japão. Grande parte do dinheiro, neste momento, está a ser redirecionado primeiramente para infraestruturas, energia, água e transportes. Ok? Porquê? Porque basicamente são as necessidades básicas e estáveis. Aqui o risco é baixo, ok? E o impacto esperado é muito forte. Por sua vez, os investidores também estão a pôr energia, porque percebemos agora que se calhar é um bom negócio. As ações das empresas petrolíferas estão todas lá para cima. Então, o petróleo, o gás e renováveis, precisamente pela questão do conflito, mas a transição energética. Contudo, aqui já tem um risco médio, porque nós vimos que basta uma guerra num país estratégico e isto pode balançar tudo. Depois, só em terceiro lugar, já estão a aparecer os data centers de inteligência artificial. Já não é aqui que os investidores estão a pôr muito dinheiro, porque aqui percebemos que sem energia e sem isto não funciona. Porque toda a gente sabe que a explosão de inteligência artificial vai acontecer e veio para ficar. O risco é médio e o impacto será aqui muito forte. Outro dado aqui relevante, os créditos privados. Ou seja, têm agora surgido algumas notícias com os créditos privados que são feitos nos Estados Unidos, porque é uma das formas de terem financiamento. Não ficam supervisionados pela Reserva Federal Americana, por isso é uma forma também das pessoas lá porem dinheiro. E é uma alternativa ao crédito tradicional. Grande parte das empresas de inteligência artificial vai buscar dinheiro através destes créditos privados que são feitos. Mas aqui o risco já é médio-alto. Ok? Porquê? Porque as empresas ficam expostas um pouco mais. E prova disso é que há vários fundos de investimento que proibiram a saída de dinheiro nos próximos 2 anos. Portanto, significa que estes créditos já começam a dar dores de cabeça, por isso é que já estão cá em baixo e não estão em primeiro lugar. Depois, o imobiliário Prime. Sim, ainda está cá. Porquê? Porque o imobiliário Prime ainda vai ser algo minimamente estável. E aqui vem uma questão, será que a Madeira é uma localização premium ou não? E a resposta virá muito das ligações aéreas que nós possamos ter. E como foi notícia recentemente, a EasyJet diz que se o modelo de mobilidade for alterado, pode sair da Rota da Madeira, como aconteceu, por exemplo, com a Ryanair nos Açores. Claro que isto é um problema grande. Então, será que eu, como grande investidor, porque aqui não falamos de um investidor que compra uma casa de $500 mil, não, aqui falamos de investidores grandes, será que eles vão querer pôr numa zona onde existe o risco de qualquer atinho no transporte aéreo vai condicionar que as pessoas possam cá chegar? Não sei, não tenho a resposta para isso, mas deixa-nos a pensar. Isto obviamente oferece segurança, escassez, portanto o produto premium será sempre escasso e é um rendimento estável. Depois, as obrigações é onde as pessoas estão a começar a fugir, são as obrigações dos Estados Unidos, da Europa, precisamente porque estamos em tempos incertos. Depois, mercados emergentes, portanto os países de risco elevado, está a existir neste momento uma saída de capital muito grande, ok? Depois, outro dado interessante, os ativos considerados mais especulativos, as cripto, as big tech que possam ir aparecer, porquê? Dependem de liquidez barata e neste momento a liquidez já não é tão barata. Então as pessoas começam a sair daqui. Estão a ver agora porque é que começam a perceber que a cripto começa a perder imenso dinheiro. Somado a isto, outro fator, que é a questão de facto da energia, porque eu sem energia eu não consigo ter criptomoedas a valorizar. Então, o mundo está a mudar. Muito. E é importante nós, como profissionais do mercado imobiliário, sabemos o que acontece no mundo, no global, para poder informar os nossos clientes da melhor forma. Claro que a decisão é sempre do nosso cliente e nós respeitamos, mas temos que ter noção que o nosso dever é passar esta informação às pessoas. Eu não posso ter um agente imobiliário que não faça ideia deste circuito do dinheiro. Isto é o equivalente a um produtor de leite não fazer ideia qual é o preço do cereal, nem o preço da palha. Então como é que ele vai poder depois dar ao cliente final algo se o preço base pode alterar? Então deixo aqui a informação
Deixo informação para quem está lá em casa. Aproveitei de 2 em 1, partilhei com a equipa estes dados e partilho com quem lá está em casa. Já agora, devem ter-se apercebido que este tipo de conteúdo cada vez estamos a fazê-lo mais. Por isso, se quer receber com regularidade, deixe a subscrição no nosso canal do YouTube. Ser muito mais do que uma imobiliária.